apenas 2 semanas e bateu um grande desespero. Então passou um mês, já era janeiro, e ainda estávamos lá. Estávamos nos mantendo apenas com a ajuda de meu amigo, sem esperanças que as coisas voltariam ao normal. Foi aí então que começou a quarentena. Um dia as ruas estavam lotadas e no outro uma cidade fantasma. Apenas hospitais e clínicas continuaram funcionando. Esse meu amigo então conseguiu uma vaga temporária para mim na clínica para idosos, onde ele trabalhava, para eu conseguir ganhar algum dinheiro para manter a mim e minha esposa até tudo voltar ao normal. No começo foi bem difícil, mas consegui aprender o básico em japonês para trabalhar. Nesse tempo trabalhando lá, pude perceber algo em comum. Atendi muitos idosos fazendo exames e quase nenhum idoso tinha problemas com pressão alta. Fiquei curioso em saber o porquê disso, já que no restante dos países tantas pessoas passavam por essa angústia, inclusive meus pais, e não conseguiam uma solução. Pesquisei sobre isso, mas eu estava com tantos problemas, preso em um país lutando para sobreviver, que acabei deixando de lado. 4 meses se passaram, aeroportos ainda fechados e não conseguimos voltar para casa. Conversei com minha esposa e com minha irmã, que iria tomar conta da minha casa em Minas Gerais, e então decidimos morar um tempo no Japão. Ela também conseguiu um emprego. Nesse tempo, em ligação com meu pai, ele me contou que minha mãe estava pior da pressão alta. Os dois eram hipertensos há anos. Minha mãe era a que mais sofria. Ela era saudável e desenvolveu a pressão alta logo após a gravidez do meu irmão mais novo. A pressão dela vivia variando de 16/10 e quando meu pai me ligou, alertou que estava 19/11, mesmo tomando os remédios receitados pelo cardiologista dela. Ela fez tudo o que ele receitou, mudou de medicações várias e várias vezes, chegou a tomar 4 tipos diferentes de medicações por dia, e mesmo assim a pressão dela baixava muito pouco. Parecia que minha mãe estava enxugando gelo. Na época eu não sabia o que sei sobre pressão alta e não podia ajudar. Eu via no semblante triste da minha mãe tentando de tudo e não conseguindo. Ela mudou a alimentação da casa, quase não usava sal. Estava fazendo caminhada e estava em forma, e era uma pessoa muito calma, sem preocupações. Não tinha motivo algum para a pressão dela continuar a subir. Ela chegou a participar de vários programas para hipertensão que ela achava nas redes sociais, sendo que não faziam muito efeito. Em 2021, minha mãe tomou a vacina da Covid-19 e a pressão piorou. Meu pai me ligou desesperado pedindo minha ajuda. Consegui na clínica 30 dias de licença. Vim para Minas Gerais, no Brasil, para cuidar dela juntamente com meu pai. É muito difícil para mim lembrar disso, mas eu irei falar para você para ficar de alerta, que com pressão alta não se brinca. Nós voltamos do hospital, pois minha mãe estava tendo que injetar na veia medicação para a pressão. Já era tarde da noite. Minha mãe foi dormir com meu pai e eu no quarto com meu irmão mais novo. De manhã, é muito difícil lembrar disso. Minha mãe amanheceu morta do lado do meu pai. Ela teve um AVC tão forte que os olhos dela parecia que estavam sangrando de tão vermelhos. Esse foi o maior trauma da minha vida e do meu pai. Eu, chorando, tive que mentir pro meu irmão e levar ele para minha irmã. Eu tive que entupir meu pai de 63 anos com calmante para ele não ter um infarto. Na autópsia, foi dito que 3 vasos sanguíneos se romperam na cabeça pela força do sangue. E tudo por causa da maldita pressão alta. Eu fui muito forte. Estou sendo até hoje. É muito difícil contar isso, mas é para justamente você não passar pelo que eu passei. E foi o medo de perder meu pai, que também tinha hipertensão, que me deixou cego por tentar descobrir o que realmente estava acontecendo com a minha mãe. Porque de jeito nenhum ela conseguia baixar a pressão alta. Eu só conhecia um lugar onde as pessoas viviam anos e quase não tinham esse problema. E era lá onde eu estava morando, no Japão. Prometi para meu pai que iria ajudar ele e tirar ele dessa situação. Voltei para Kyoto, onde estava morando. Eu estava tão abalado com a morte de minha mãe que eu estudava todos os dias para saber qual era o real causador que fazia a pressão arterial dela subir. Eu nunca aceitei ouvir que a única solução para a hipertensão eram os medicamentos, e que o real causador da hipertensão era o estado emocional, a forma física ou a alimentação. Todos os idosos que visitavam a clínica onde eu trabalhava no Japão, eu fazia algumas perguntas específicas. A grande maioria não tomava medicações. E depois de um tempo comecei a perceber algo em comum que só lá no Japão eles faziam naturalmente. Mas nem passou pela minha cabeça que aquilo era o que fazia a pressão deles ficarem controladas naturalmente sem precisar de medicamentos. Eu visitei algumas clínicas de cardiologia no Japão e conversava com os doutores sobre a hipertensão no restante dos países. Gostaria de entender o porquê a dos japoneses eram diferentes. Eu ouvi muitas coisas, mas um especial me fez muito sentido. Eu ouvi de um homem experiente de 69 anos chamado Ryotaro, um doutor que tive a honra de conhecer e um dos maiores médicos e um ser humano que só faz o bem ao próximo. E o que ele me contou eu irei te revelar agora. Não importa se você tem 25, 50 ou mais de 80 anos.
se está acima do peso, se pratica exercícios ou não, se está em constante estresse ou ansiedade. Não foi isso que te deixou hipertenso e não é isso que faz por anos sua pressão subir. As pessoas repetem isso uma para as outras, fazem todos esses hábitos e não conseguem se livrar da pressão alta. Se em uma semana elas pararem de praticar esses hábitos, a pressão delas volta a subir. E sabe por quê? Porque adotar hábitos saudáveis ou uma vida de exercícios cansativos apenas serve para controlar a pressão alta momentaneamente, e não eliminar ela de vez. Isso é como uma maquiagem em um rosto, que irá camuflar e esconder os sintomas por pouco tempo, mas isso não funciona permanentemente. A pressão alta tem apenas uma única causadora, e você vai conhecer ela agora. Você sabe o que é Helicobacter pylori? Ou dizendo o nome popular, H. pylori? H. pylori? Sabe o que é isso? É uma bactéria. Que vive aonde? No estômago. Tinha ouvido falar da H. pylori, não sabia o que era. Por que essa bactéria é tão perigosa à saúde? H. pylori ainda é um ponto de interrogação para a maioria das pessoas. O que pouca gente sabe é que essa bactéria de nome complicado está presente em mais da metade da população brasileira. A H. pylori, né? Essa bactéria que provoca uma série de problemas para a vida das pessoas. Nem todo mundo conhece, né? Nem todo... H. pylori, é isso, doutor? É. Bactéria inimiga número 1 do nosso estômago, Edu. Muita gente nem sabe que ela existe, mas ela está no estômago de 70% da população mundial. Sim, de todos os países, inclusive de onde você está assistindo agora. Essa bactéria foi descoberta recentemente em 1982 por Barry Marshall e Robin Warren. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta. A H. pylori inicialmente apresenta poucos riscos, porém, o maior problema é a sua evolução, que ocorre quando você está com a imunidade baixa. Sendo assim, seu organismo fica fraco e a bactéria ganha força. Ela evolui e se torna uma variante poderosa. E essa evolução da bactéria tem efeitos principalmente na pressão arterial, fazendo ela ficar cada vez mais alta. Os cientistas chamam a variante dessa bactéria de Cytotoxin gene A, mais conhecida como Cytoxin A. Em nenhum lugar da internet é possível encontrar informações bem explicadas sobre essa superbactéria como nesse vídeo. Você toma remédios em excesso todos os dias? Após a vacina da Covid-19, você ficou doente alguns dias ou notou que sua pressão ficou mais desregulada? Após a gravidez, sua pressão passou a ficar alta? Tomou antibióticos nos últimos 4 anos? Saiba que esses são alguns dos motivos que podem ter deixado sua imunidade baixa em algum momento. E assim, livre para a variante Cytoxin A agir descontrolando sua pressão. Existem alguns outros motivos, mas esses são os principais que fazem sua imunidade baixar e deixar seu organismo fraco. Essa Cytoxin A libera toxinas prejudiciais em sua corrente sanguínea que aumentam a força em que o sangue passa pelas suas veias e artérias. E com o tempo, essa força do sangue passando constantemente em suas artérias fazem elas ficarem cada vez mais estreitas e apertadas, fazendo o seu sangue ter menos espaço para circular e logo fazem a pressão aumentar. Você provavelmente já fez isso. Pegou uma mangueira para lavar algum lugar, seu carro, sua varanda, e apertou a ponta dela para que a água saísse com mais força. É exatamente isso que acontece com suas veias e artérias. Quanto mais apertadas, mais rápido e com força o sangue passa. E agora, uma das maiores perguntas que podem estar passando pela sua cabeça nesse exato momento. Por que os remédios para hipertensão, encapsulados e chás, não eliminam a Cytoxin A e suas substâncias prejudiciais? Você já deve ter reparado nisso. Os remédios para hipertensão, encapsulados e chás caseiros fazem efeito por poucas horas, e depois de 8 horas mais ou menos, vão perdendo o efeito, parando de funcionar, fazendo você precisar tomar outra dose, certo? Então, isso é porque eles servem apenas para o controle momentâneo, e não como um tratamento definitivo. Os encapsulados, chás e medicações têm 2 efeitos principais. Número 1, diurético, que limpa seu organismo de impurezas e toxinas na corrente sanguínea que fazem sua pressão arterial ficar desregulada. Número 2, dilatador, que dilata suas veias e artérias, expandindo o espaço nelas para o sangue circular com mais facilidade. Porém, o maior problema é que esse efeito dura apenas 8 horas. É um ciclo sem fim. Você toma de 8 em 8 horas medicamentos e chás para limpar seu organismo de toxinas prejudiciais que nunca param de ser produzidas. A maior falha é que esses tipos de medicações encapsulados para o controle de pressão alta não eliminam o que faz a pressão subir. Eles apenas eliminam as toxinas e não a bactéria que está produzindo essas toxinas prejudiciais. Eles não acabam com a raiz do problema. E por isso a Cytoxin A continua e vai continuar produzindo essas toxinas que fazem sua pressão arterial subir. Por muito tempo pensei nisso e cheguei a uma conclusão. Eles querem que você continue com a sua pressão alta. E sabe por quê? Enquanto você tem pressão alta, você gasta com medicamentos e encapsulados.
Enquanto você é hipertenso, você gasta com planos de saúde e consultas. Enquanto você sofre, alguém nesse momento está ganhando muito dinheiro. Muitas pessoas não conseguem enxergar, mas existe um mercado bilionário em cima das doenças. Você pode até acreditar que a pandemia da Covid-19 veio dos morcegos lá da China e que foi algo acidental. Mas saiba que o mercado de vacinas faturou quase $500 bilhão com mais de 6 milhões de mortes. A hipertensão é a doença que mais mata pessoas no mundo e também é a mais lucrativa do mundo para as indústrias. O próprio losartan, que foi um dos muitos medicamentos com alerta cancerígeno, faturou quase 1 bilhão só no ano passado. Segundo